Tá bom, então vamos lá, prosseguindo, né? Os pronomes, então, eles são palavras variáveis, né? Que definem a pessoa que está ligada ao substantivo. Então, ela vai definir ali, o substantivo ele vai dar nome, certo? Então, o pronome ele vai estar acompanhando aquele nome. Então, geralmente, o pronome ele vai estar ali como sujeito da ação, né? E também como objeto. Ou você pratica ou você sofre a ação. O pronome é bastante usado para isso dentro de uma frase. Eles podem ser separados em pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, que são o que nós mais usamos, assim, no nosso dia a dia mesmo. Então, eles são os mais comuns, os mais conhecidos, são os pessoais do caso reto. Nós temos os pessoais oblíquos não reflexivos átomos, ou seja, são os que a gente usa aqui, ó, te, lhe, lhes. Então, esses já são mais difíceis da gente utilizar. E aí vai estar o seguinte, a gente vai ter os outros oblíquos, tanto esses te, lhe e lhes, quanto esse ti, convosco e conosco, são oblíquos. Mas aí a gente separa nessas duas classificaçõezinhas aqui, não reflexivos tônicos e átonos. Nós temos também os pronomes interrogativos, que são bastante conhecidos, a gente usa bastante no nosso dia a dia, que é quem, então, quando eu quero saber quem fez tal coisa, que, quando eu pergunto o que, né, basicamente, qual, quando eu quero saber escolher dentre mais de uma ou duas opções. E nós temos aqui os pronomes possessivos, que é para a gente demonstrar posse, demonstrar que a gente possui algo. Então, teu, tua, sua, todos esses são pronomes possessivos. Dela, dele. Então, ele está indicando que alguém possui algo. E nós temos os pronomes de tratamento. Esses pronomes de tratamento, eles foram bastante assim criados para a gente poder basicamente chamar outras pessoas, né? Então, a gente usa muito senhor, senhora, vossa majestade, nem tanto. Mas quando, por exemplo, eu estou falando com uma pessoa assim informal e eu chamo de você, é um pronome de tratamento, eu estou tratando alguém daquela forma. Quando eu falo senhor, senhora, eu estou falando de uma coisa mais respeitosa ali, sabe? E aí tem Vossa Majestade, que é para quando você vai usar para realeza, né? Tem senhorita, tem Vossa Excelência para juiz, então a gente tem vários pronomes de tratamento. Nós temos também os pronomes demonstrativos, que são este, estes, aquela, aquelas, esses. Esses pronomes, eles sempre dão uma bugadinha na nossa cabeça aí na hora da gente saber. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, o este com T é o que está mais perto da gente. Então, se eu vou falar algo que está acontecendo no ano de 2020, eu vou falar este ano, porque eu estou vivendo esse ano, é o mais próximo de mim. Se eu vou falar de uma caneta que eu estou segurando na minha mão, eu vou falar esta caneta. Se eu quero falar algo que está ali intermediário, não é algo longo, ou longe e nem tão perto, eu uso esse, com 2 S's, né? Para me referir a algo que está ali um pouco mais distante, mas ainda está no meu alcance, certo? Então, você usa esse ou essa. Se eu vou falar sobre algo que está mais distante, tanto dentro da frase quanto em localidade mesmo, eu uso aquele ou aquela, aqueles e aquelas. E aí nós temos os pronomes relativos,
que são quantas, quantos, onde. Esses pronomes, eles são muito importantes, principalmente da gente saber na hora da gente fazer a nossa redação. No nosso dia a dia, na nossa fala, acaba que sai muito no automático, né? Mas, quando a gente está ali na nossa redação, a gente tem que saber a forma que essas palavras são usadas no português. Então, assim, a gente vai saber tanto quanto, sabe? Quando a gente vai usar essas frases assim, fulano foi para a escola, onde ele escreveu a sua redação. Então, tipo assim, a gente tem que saber essa relaçãozinha, mas é bem simples, é uma coisa bastante intuitiva também, principalmente para quem lê, quem tem um contato, mesmo que mínimo ali, com a língua portuguesa. E aí nós temos os pronomes indefinidos, que são certo, tanto, quanto, que é uma coisa mais assim, o de cima é para relacionar a algo, certo? Relativos. E os indefinidos já é aquele que você não pode contabilizar certinho, sabe? Como você não vai poder conseguir ali contabilizar aquilo, você usa um certo tipo de coisa, uma certa quantidade, enfim, nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida? Quem está aqui no chat do Zoom? E aí eu coloquei essa tirinha só para ficar um pouquinho mais de humor, para dizer como às vezes tipo a gente não liga muito para essa questão dos pronomes, sabe? E o lugar onde a gente coloca eles na frase. A gente está muito acostumado a falar da forma assim mais, como é que eu posso dizer? Mais informal, né? E a gente acaba não usando essa questão dos pronomes. Diga-me, desculpe-me. Mas essa, na verdade, é a forma mais certa de falar, né? E eu coloquei essa tirinha só para demonstrar mesmo. E aqui nós temos um videozinho de uma musiquinha, que é bem legal. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ouvir? Só um minutinho, problemas técnicos. Aí, acho que agora foi.
Beleza, então. Vamos para o próximo aqui, que é uma questãozinha que caiu no Enem de 2017, sobre pronomes. E aí nós temos aqui o texto, né? Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser 1000 outras perdas. Ó José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos, de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberá? Aí tem o nome aqui, né, do autor, o nome do poema e onde ele foi publicado. Aí tem a questão. O pronome oblíquo o nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos. Garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento José Carlos, ó José Carlos. Perdas e perdas. A vida exige fazer 70 anos. Irmão em Escorpião. Então, aqui, essa questão, ela está perguntando o seguinte, a gente tem esse pronome oblíquo o nos versos desse poema, e aí ele está perguntando o que esse pronome está substituindo. Ele está substituindo um termo do texto, né? E nessa questão, nada mais que ele quer saber é o que ele está substituindo. Então, a gente pode ir no texto e ler e perguntar para o próprio texto, para a gente poder entender. Fazer 70 anos não é simples.
A vida exige para o conseguirmos. O conseguirmos. Conseguirmos o quê? Ou quem? Então, aqui no poema, o que eles estão conseguindo? Fazer 70 anos, certo? Porque eles estão comemorando que eles estão fazendo 70 anos. A vida exige para o conseguirmos. Conseguirmos fazer 70 anos. Então, aqui você pode vir por eliminação, né? Ou você pode perguntar para o próprio texto ali quem que aquele pronome está substituindo. E aí a gente vai achar a resposta que está aqui, a nossa letra D. Bem simples, é uma questão bastante assim de interpretação, da gente prestar atenção no texto, né? Voltar lá no texto, perguntar para o texto e saber um pouquinho da função do pronome. Aqui a gente tem outra questãozinha do Enem também. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Ali está na gramática da língua portuguesa. E aí ele fala: comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, ou seja, os dois autores, condenam essa regra gramatical? Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Criticam a presença de regras na gramática? Afirmam que não há regras para uso de pronomes? Relativizam essa regra gramatical? Então, nos dois textos a gente pode perceber que, assim, essa regra dos pronomes, assim como eu tinha falado anteriormente, ela não é tão cobrada quando a gente está falando, mas às vezes em uma redação ela é cobrada. E aí quando você usa ali como se fosse uma conversação, ou seja, uma coisa do dia a dia, mesmo que escrevendo, ela também não é cobrada. Então é uma coisa relativa. E é isso que os dois autores estão falando, né? Eles não condenam, eles não acreditam que só os esclarecidos sabem essa regra, né? Eles não estão criticando, eles não estão dizendo que não tem regra, eles estão dizendo que, assim, é relativo. Tem situações que vai ser cobrado e tem situações que não vai importar tanto. Então, aqui a gente encontra a resposta, que é a letra E, que é basicamente uma questão, assim, de interpretação de texto. Então, também bem tranquila. Bom, aqui a gente tem os artigos, né? Os artigos são umas palavrinhas bem simples que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe nem o que é um artigo, né? Mas é bem simples mesmo. Existem os artigos definidos e os artigos indefinidos. E os artigos são utilizados para quê? Para definir o gênero, o número e a forma de um substantivo, né? Então, antes de um substantivo, sempre eu vou ter um artigo. Mas, por exemplo, o artigo ele só é utilizado na frente do substantivo, certo? Então, beleza. Eu vou usar o pronome indefinido quando eu não souber, não tiver uma coisa específica da qual eu estou falando. Se eu falar assim, um cachorro,
é um cachorro, você não vai saber de qual cachorro que eu estou falando. Mas se eu falar a cachorra, a cadela, enfim, você já vai automaticamente sentir aquela sensação de, tá bom, mas qual? Né? Porque a gente já está acostumado a utilizar essas duas palavrinhas. Então, a gente tem nos definidos a para o feminino plural, singular. Então, quando eu vou falar um substantivo, né, que é feminino e está no singular, eu utilizo o artigo a. Quando eu vou falar de um artigo feminino que está no plural, eu uso as. E aí, no masculino, eu tenho o para o singular e os para os plurais. Então, é bem tranquilo da gente saber. Esse é quando é algo definido, eu estou falando de algo em específico. E os indefinidos, uma, né? Singular, masculino e feminino, uns, umas, plural, masculino e feminino. Então, é isso, bem tranquilo. E aí, a gente tem aqui o último, que também é bem tranquilo da gente entender, que são os numerais. É meio, assim, complicado a gente pensar que, na verdade, tem número no meio de português e tem letra no meio da matemática. Mas, na verdade, o número no meio do português é muito mais fácil. A gente é o seguinte, os numerais, como classe gramatical, ele só vai indicar ali, definir uma quantidade de objetos ou de pessoas dentro de uma oração. Então, se eu tenho uma frase e eu quero definir o número de alguma coisa ali dentro, eu vou ter um numeral. E aí, esses numerais, eles têm algumas classificações também. A primeira classificação são os números ordinais. Daí você já tira do próprio nome. Os números ordinais, eles são de uma ordem. Então, eles estão em ordem, eles indicam uma ordem. Então, quando eu falo primeira, segunda, terceira, décima, quinquagésima, enfim, esses números que eles vão indicar uma ordem, eles são ordinais. Já os números cardinais, eles são os comuns, os números que a gente mais utiliza. Ou seja, 1, 2, 3, 4. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai escrever, tem algumas regrinhas específicas para esses números, certo? Então, cada texto, cada tipo de texto, ele vai ter uma especificidade. Ou seja, na sua redação, pode ser que se você quer colocar lá 3 pessoas, você vai ter que escrever o númerozinho 3. Mas, em outro texto, o 3 tenha que ser por extenso, sabe? Quando você escreve T, R, E, S. Então, é importante que antes de você fazer a sua redação, você tente descobrir isso, o que a sua redação pede. O que aquele texto ali vai pedir. Se você escreva por extenso, as letras, ou se você pode colocar o símbolo, o número mesmo. E aí a gente tem os números fracionários, que indicam, então, uma fração. Então, aí a gente tem meio, né, 1/2, 1/8, 1/8. Esse é bastante utilizado, assim, em receitas, né, no nosso dia a dia. Na sua redação é muito difícil que você vá usar, assim, número fracionário. E nós temos, por último, os números multiplicativos. Eles apresentam números múltiplos, ou seja, quando eu falo, eu ganhei o dobro de balinhas. Então, eu estou falando que é o dobro, né? Que é multiplicar por 2. Então, ele é um número multiplicativo. Quando eu falo triplo, quíntuplo, então, todos esses números, eles estão indicando uma multiplicação. Então, eles são numerais.
multiplicativo. Bom, eu vou abrir aqui para ver se tem uma pergunta, alguma dúvida. Gente, quem está aqui de participante, deixa eu ver. Oi, Hugo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Você tem alguma dúvida? Não, para mim tá tudo bem esclarecido. Tá bom, tá certo. Bom, galera, essa foi a nossa aulinha de português, né, sobre as classes gramaticais. As classes gramaticais, elas não caem de forma específica demais nas nossas provas, sabe? O que mais acontece é que ele é um conteúdo bem simples que a gente precisa ter de base para a gente entender vários outros conteúdos dentro da gramática. A gramática, ela acaba sendo uma matéria bem simples, ao contrário do que a gente imagina. É só a gente ver ela de uma forma, assim, mais descomplicada, sabe? Do que geralmente a gente vê na escola, colocar um monte de frase e tal. E é muito bom a gente ver sempre a gramática olhando para o nosso dia a dia, como é que a gente utiliza e vai utilizar aquilo ali, certo? Porque não é importante, assim, tipo, não é tão interessante a gente aprender coisas que a gente pensa que a gente não vai utilizar na nossa vida. E a gramática, ela é muito importante porque, bom, a gente vive no Brasil e a gente está aprendendo sobre o português, né? Mas tem muitas coisas que se a gente complicar demais, a gente acaba assim já, não quero mais. Então, estudando assim de uma forma bem simples e vendo como é que eles se aplicam no nosso dia a dia, a gente pode ter uma visão melhor de como que é feito. Mas aí na próxima aula a gente vai ver mais sobre, assim, a gente vai finalizar as classes gramaticais, fazer alguns exercícios e também, quem quiser, o slide, o plano de aula, vão estar disponíveis lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente manda também uns mapas mentais das matérias, não só de gramática, mas também de todas as outras matérias. Vão ter live a partir de agora no YouTube também, disponível para a galera, com o link de inscrição para quem tiver interesse. E aí, eu espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode entrar lá no grupo do Telegram, mandar dúvida, que a gente consegue ajudar vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.